paciência aqui já era. Já foi. Madrugar até às 3 da manhã para ver o Galo capengar em campo? Não dá. Perder para um Santos frágil? Não dá. Ainda bem que a Raposinha hoje não veio, porque senão seria o descalabro total. No entanto, partilhamos a mediocridade com o Corinthians e assim eu não me sinto tão só. Ainda bem que temos amigos na lama. Mas chega, porque hoje vamos falar muita coisa. Estamos putos. Eu e a Deia estamos putos, portanto vamos falar muita coisa. Roda a intro. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel! E é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli. Aguero! Que golaço da Bruno Fernandes! Que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Ai, que desastre. Que tristeza. Ai, Jesus. Hoje eu vim com a minha camisa da sorte, que é pra ver se melhora a situação. Essa camisa nunca viu derrota no estádio, que é pra ver se melhora a situação do Corinthians e dar uma luz lá pra diretoria, porque estamos... Nos últimos 21 dias, o Corinthians ele vem vivendo uma montanha-russa de emoções. A gente tirou o Palmeiras pra merda, muito legal. Final do Paulista, que delícia, fui muito feliz aquele dia. Perdemos o Garro, teve que viajar para se tratar, ninguém sabe o que se passa no departamento médico. Perdemos o Hugo, que também está se tratando de lesão, deve voltar já, mas complicado ficar com o Donelli no gol. Coronado nunca joga, dizem que é um bom jogador, nunca vi jogar. Tá complicado, meu amigo, tá complicado. Queria te deixar sozinho na tristeza de torcer pra um time medíocre, mas até o momento estaremos juntos nessa. Alguém tem que vir comigo, não posso ficar triste sozinho. Mas diz-me lá, o que é que aconteceu ontem? Já lá vamos falar da equipa do Galo, mas Corinthians perder para uma equipa do Renato. Complicado. A parte mais triste da minha quarta-feira foi perder para um time do Renato Gaúcho e manter o 100% dele. Confesso que o Corinthians começa jogando bem. Sim. Tá? O Corinthians não começa jogando um futebol terrível. O Corinthians começa o jogo ali com vontade de jogar bola. Eu vi um vislumbre de um Corinthians que eu gosto de ver jogar e que eu já vi jogar esse ano e no fim do ano passado. Claro, com muitos desfalques. Tava complicado ali, né? O Memphis tá jogando sozinho ali no meio. O Yuri tá muito afastado. Mas depois desanda. Toda aquela assertividade que a gente começa a ver no jogo vai por água abaixo. E o Fluminense percebe que o Corinthians não é tão ofensivo quanto parece no papel. Eu senti o time do Renato um pouco de medo no início do jogo, de abrir demais e deixar o Corinthians chegar. Só que eu acho que ali, a partir de uns 30 do primeiro tempo, ele já saca que pode abrir que não vai dar em nada. O Romero muito mal, e olha que pra eu dizer que o Romero tá mal é complicado, porque eu gosto do Romero, não detesto o Romero. Tava muito mal, jogou muito mal. O Memphis completamente isolado, tentando resolver o jogo de todas as formas, mas ele sozinho não faz verão. O time do Corinthians muito bagunçado em campo. Esse é o ponto. O time do Corinthians ele funciona muito bem quando o carro está em campo. Eu já cheguei a dizer, eu acho que na segunda rodada do Brasileiro, que o Corinthians não é um time mal treinado do meio de campo para frente. Mas tendo a concordar, não em todas as frentes, que o fato do Garro ser um jogador excepcional, junto com o Memphis e Carrilho, quando tá jogando na posição dele, eles dão uma maquiada no que é o treinamento de Ramon Dias. O que era, né?
Eles deram uma Que boa era? maquiada ali. O que era? Não quero ser a ingrata aqui e falar que o Ramon fez um péssimo trabalho no Corinthians, mas a gente chegou no teto. A gente chegou no teto e esse teto passa muito pela diretoria do Corinthians. Ontem não tinha jogador para resolver no banco. A gente não tem elenco. E a gente conseguiu tomar 2 gols do time do Renato Gaúcho porque a gente também não tem zaga. Então qualquer time chega e chuta de fora da área tranquilamente contra o Corinthians. E de quebra a gente não tem goleiro no gol. A gente tem o Donelli. Que convenhamos. O segundo gol, pra quem não reparou, eu vou desenhar agora o segundo gol que o Corinthians tomou. Reparem. Acho que podem voltar lá que vocês vão conseguir ver, eu vi isso na hora. O Donelli, ele tá procurando a bola. Enquanto a bola tá sendo trocada, o Fluminense tá trocando passe aqui, o Donelli está procurando a bola, ele tá vendo onde a bola tá, ele fica assim, esticando o pescoço, tentando identificar de onde vai vir o chute, para onde essa bola tá indo. Porque ele é mal posicionado. O Donelli, ele é um goleiro baixo, né? Ele é um goleiro baixo, a gente sabe disso. E a envergadura dele também não é uma envergadura muito alta. Então, quando você não tem você não nasceu agraciado com uma envergadura maravilhosa, uma altura extraordinária, você precisa treinar. E o Donelli não tá treinando, não é possível. Porque um goleiro que no meio da jogada tá procurando onde tá a bola e toma um gol que a bola passa até que perto da mão dele, se a bola até que passa perto da mão dele, significa que ele tava mal posicionado. Não é nem chamar ele de braço curto aqui. A gente até pode chamar ele de jacaré, mas nesse caso, ele estava mal posicionado. A gente toma um gol porque o Donelli estava mal posicionado. Isso é preocupante. Mas o Hugo volta no sábado e fica a pergunta aqui. O terceiro goleiro do Corinthians não é melhor que o Donelli? Porque se não for melhor que o Donelli, a gente tá pagando salário à toa aqui. Não tem como. É complicado, é preocupante. O pênalti foi realmente pênalti. É legal ressaltar aqui. Foi uma jogada burra. Muito burra. De apavoro, de desespero ali. Era totalmente evitável. Desespero. Mas o segundo tempo do Corinthians não existiu. Não existiu. Se no primeiro tempo o Corinthians sai jogando bola e até uns 30 ali, até parece que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, na segunda metade do jogo ali, nada. O Corinthians estava totalmente apático. Você via na cara do Memphis, você via na cara do Yuri, você via na cara dos jogadores que eles estavam apáticos, eles estavam perdidos em campo. E eu acredito que é por isso que o Memphis sai do jogo e dá aquela entrevista, que eu tenho certeza que se fosse em português teria reverberado muito mais aqui no Brasil. Com certeza. Falta paixão na língua inglesa. Esse é o ponto aqui. Falta paixão na língua inglesa. Então, quando ele fala, parece menos forte do que realmente foi. Se ele fala aquilo em português, nossa senhora. Mas ele explica muito bem o que está acontecendo no time do Corinthians. E eu acho que para ele externar isso numa entrevista pós-jogo, é porque ele já tentou falar isso internamente com a comissão técnica. Ele já deve ter pedido, ele já deve ter falado internamente com a comissão que ele estava trabalhando sozinho ali no meio de campo, sem o Garro, sem o Coronado, que deveria ser o substituto natural do Garro, porque o Coronado está machucado pela 1000ª vez. Mas mesmo assim, o Bidon, por exemplo, é um jogador que ele é meio campista. O Bidon é um meio campista. Ele é novo, mas ele é um jogador de seleção. E ele é um bom jogador. Ali a gente precisa de um técnico que pegue o Bidon e ensine a fazer o posicionamento do Garro dentro de campo. Isso não existiu. Então o Memphis ele vai jogando sozinho ali. Então aquele passe entre linhas que ele gosta de falar tanto,
Ele é um jogador de propor, né? De entrar rápido, de dar muita assistência. Ele não consegue fazer, porque a jogada que ele costuma fazer com o losango, né? Que ele costuma fazer com o Garro, fica inviável. Porque nenhum outro jogador do Corinthians consegue fazer. E aí não é nem a ausência de futebol desses jogadores. Aí sim passa pelo treinamento. Aí sim passa pela comissão técnica. E aí acho que foi nessa que a comissão dançou. E já vens a dizer aqui neste episódio e nos episódios anteriores que a culpa não é totalmente do Ramon. Dito isto, vai deixar saudades? Vai ser uma saudade boa. Não é uma saudade de queria te ter aqui ainda, mas é uma saudade do... A gente foi feliz enquanto durou. Ele salvou a gente do rebaixamento ano passado. Aquela arrancada não seria possível sem Ramon. Ramon salva o Corinthians no ano passado, Ramon, Emiliano, toda a comissão técnica. Ele traz jogadores importantes, jogadores que agora a gente não consegue se imaginar sem. Ele trouxe um lateral que veio de graça, ele conhecia, e eu já sinto falta quando ele não tá em campo. Ele traz Carrilho, puta jogador. A seleção brasileira precisa dele. Talvez dê pra gente naturalizar ele. Too late. E ele tira... Too late. E ele tira o Corinthians de uma fila de anos sem títulos, ganhando um título em cima do Palmeiras. Isso daí ninguém vai apagar. A parte boa aqui foi que o Corinthians, na hora que começou a especulação de Ramon fica, Ramon sai, começou logo depois do jogo. Claro que nos últimos jogos já vinha sendo falado, mas ontem, depois do jogo, principalmente depois da entrevista do Memphis, isso ficou mais latente aqui, né? Ramon fica, Ramon sai, o que vai acontecer? E em algumas horas, né, menos de 24 horas, o Ramon já sai. Isso é muito bom, porque o Corinthians ele ficou naquela situação ano passado porque a gente não demitiu o técnico quando tinha que demitir. Né? O Antônio não sai quando ele deveria ter saído. Dessa vez, a comissão sai no momento que deveria sair. A gente atingiu o teto do Ramon. Daqui pra cima a gente não conseguiria ir. Era a ladeira só abaixo. Ia ficar dando murro em ponto de faca aqui. Uhum. Era a ladeira abaixo. A gente ia acabar descontente e odiando o Ramon. Então eu fico muito feliz que ele tenha saído antes de eu pegar um ódio dele. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Eu prefiro que isso aconteça e eu acho muito mais honesto, tanto da parte da comissão técnica, tanto da parte do Corinthians, que isso tenha acontecido. Uhum. Que é melhor a gente já abrir mão agora no início do campeonato. Ganhamos o Paulista, foi muito legal. O trabalho que foi feito do fim do ano passado até a final do Paulista foi um trabalho bem feito. Eu não consigo dizer que foi um trabalho ruim, afinal a gente ganhou o título. Acho que o título é o objetivo máximo aqui. É um título. Só que a gente atingiu. É o título. E a gente atingiu o teto do que a gente poderia atingir com o Ramon. Agora é daqui pra frente. Quem vem? Quem é que vai substituí-lo, na tua opinião? Vai ser mesmo o Dorival? Pelo que a gente tá acompanhando aqui de bastidor, é o Dorival que chega, né? Acredito que com a demissão do Ramon é porque o Dorival já disse sim. O Dorival já trabalhou com um soldado anteriormente. O Dorival ele é um técnico que não tem muitas polêmicas, não tem grandes coisas que sejam ditas sobre ele de bastidor, de problema com o jogador ou algo do tipo, né? Não tem nenhuma grande polêmica envolvendo o Dorival. Muita gente que já trabalhou com o Dorival sempre diz que ele é um cara legal de se trabalhar, mas tem um consenso sobre o Dorival que ele é um técnico que ele não tem pulso dentro do vestiário. O elenco do Corinthians é um elenco com muita personalidade. Ele não vai vir treinar qualquer jogador, por exemplo. Ele vem treinar jogadores que jogam por suas seleções. Ele vem treinar o 10 da Holanda aqui. Ele vai ter pulso? Eu acredito que não. Eu também Eu acho acredito que não. É o elenco. E aí mora um grande problema. O elenco atual do Corinthians, não digo que tem os egos muito elevados, mas
é destacado que o Memphis é que comanda as tropas. Ter um técnico capaz de se impor perante o Memphis vai ser uma tarefa muito difícil. E eu não estou a ver o Ramon a fazer isso. O Dorival a fazer isso. O Dorival. O Dorival, ele vai resistir à primeira coletiva que o Memphis der contra ele? Não. Porque assim, a gente já viu o Dorival multicampeão, a gente já viu o Dorival ser campeão aqui. O torcedor do São Paulo tá puto nas redes sociais com a possível, não constatada ainda, mas possível vinda do Dorival pro Corinthians. Assim como o torcedor do Corinthians ficou puto com o Tite quando ele foi pro Flamengo, o torcedor do São Paulo tá puto agora. Exato. Tá falando, como assim? O meu time nessa situação, com o técnico prestes a cair, com vislumbrando um rebaixamento. O torcedor é apaixonado, né? Quarta rodada já tá vislumbrando o rebaixamento. E você querendo ir pro nosso rival? Na cabeça do São Paulo, o nosso maior rival? Porque pro São Paulinos, o Corinthians é o maior rival deles, né? É meio louco pensar isso. Mas o torcedor do São Paulo tem essa paixão pelo Dorival, querendo ou não. Mas Sim. na outra ponta a gente tem o Dorival da seleção brasileira. Que é o Dorival que o Militão conseguiu montar em cima dele. Militão. O cara não consegue comandar um Militão, ele vai... Porra, fica difícil. Mas aí a gente tem que olhar pro mercado também. Quem a gente tem pra trazer? Fala aí o teu nome. Eu gostei do nome que tu sugeriste no grupo. E no Twitter também, que tu publicaste. Eu vou falar isso publicamente. Mas eu disse que Silvinho não seria uma má escolha. E eu vou dizer o porquê. Porque eu sei que vai ter muita gente agora. Falei Silvinho, vai ficar muita gente falando. Imagina, tá maluca. Como assim, Silvinho? Entendi nada de futebol. Nossa, de novo Silvinho. Não, ele não é técnico. Gente, Silvinho, na primeira passagem que ele tá aqui no Corinthians, ele tem um elenco que era muito abaixo do elenco que a gente tem agora. E ele era muito mais cru como técnico que ele é agora. Com certeza. O Silvinho, quando ele sai do Corinthians e ele treina a Albânia e faz a Eurocopa que a Albânia fez, pra quem assistiu, é outro Silvinho. É outro técnico. Você vê a evolução dele ali. Tá clara a evolução do Silvinho ali. Mas, repito, pode trazer o técnico que for. Se não trouxer ao menos um zagueiro, eu não vou nem pedir dois, ao menos um zagueiro titular que a gente olhe e sinta confiança dentro de campo, acabou. Não vai dar. Acabou o ano. Acabou o ano. Não tem ano pro Corinthians. E já que falas em contratações, eu vou pular aqui para a Vila Belmiro, que foi uma tragédia em o que aconteceu à equipa do Galo. É impressionante. 23 minutos. Em 23 minutos o Santos mata o jogo. Sem Neymar. Mas já lá vamos. Já lá vamos. É incrível. A equipa do Galo, depois de ter ganho o estadual, é como o Corinthians, está ladeira abaixo. E cada jogo... Eu acho que o Galo tá pior do que o Corinthians. Tá, porque eu não sinto... Eu não vejo um fio condutor. Eu vejo uma equipa sem inspiração. O Corinthians ainda tem um Memphis que ainda consegue dar ali algum rasgo de genialidade. Eu não vejo ninguém a fazer isso na equipa do Galo. O Scarpa muito apagado. Eu não sei se porque ele vai ser outra vez pai e isso está a afetá-lo. Se é uma questão tática do Cuca, não faço a menor ideia. Já alguma coisa se passa. O Hulk, depois do Campeonato Mineiro, está muito abaixo do que aquilo que ele apresentou no início. Tudo bem que jogar contra o Caldense, o Boa, o América Mineiro disfarça muita coisa. É mais fácil. Mas eu via uma ideia do Cuca.
Agora já não vejo nada. Este jogo contra o Santos eu não vi nada. Nada. O ataque foi... Não houve ataque. Não houve meio campo. E a defesa era um buraco. Parecia a cratera do Corinthians. O Galo agora está a montar uma nova. É impressionante. E os adeptos que criticam o Arana ontem, parabéns. O Caio Paulista consegue ser bem pior. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado. Não dá. O Galo Ai, Braz, eu tô rindo com todo respeito aqui. É rir para não chorar, né? Ou não. É rir para não chorar. Alguma coisa tem que ser feita, porque o Galo precisa urgentemente de ver a situação do plantel. Que este plantel nem é curto, é irrisório para tanto jogo no Brasileirão. De jogos de 3 em 3 dias. Eu já nem conto com a Sul-Americano, porque eu acho que neste andar o Galo não quer jogar aquilo de jeito algum. E não vamos lá com a base. Esta base, pelo menos, não me inspira confiança. Os meninos estão crus e é preciso trazer gente com capacidade e sangue fresco. E para não colocar a cabeça do Cuca já aqui à baila, porque eu acho que o Galo vai segurar este técnico até o Mundial, se as coisas continuarem deste jeito. Mas eu também não tenho nenhum nome que possa substituir. Assim, de repente, eu não consigo achar um bom nome para substituir o Cuca no Atlético. Mas as coisas têm que mudar. A bem ou a mal vão ter que mudar. Portanto, se calhar eu invejo... Quando eu digo que... Eu invejo a questão do Corinthians já ter resolvido a questão Ramon. Exato. Mas quando eu digo que o Atlético tá pior do que o Corinthians, entra muito nisso que você falou. Não tem um vislumbre pro Atlético. O time tá todo apagado. No Corinthians, quando a cadeira voa no vestiário, quando o Memphis vem a público externar uma coisa que ele tá incomodando ele, quando a gente vê os jogadores ali putos querendo voltar, falando que tá demorando pra arrumar lesão, a gente vê um elenco que quer ser campeão de novo. Exato. A gente vê um elenco que tá querendo alguma coisa. No Atlético, eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo alguém bater no peito e falar, olha, a gente precisa resolver isso aqui. Não tem. E é nisso que o Atlético tá pior do que o Corinthians. Porque se a gente olhar só pra dentro do campo, os dois times estão ruins. Mas a gente precisa analisar o futebol como um todo, né? Então a gente precisa olhar pro extra-campo. E no extra-campo, o Atlético tá igual dentro de campo, apagado. Eu só vou fazer uma pequena correção, que eu não concordo contigo a 50%. É preciso ter alguém que bata no peito, como tu falaste, com efetividade. Porque de facto existem elementos, eu consigo achar 2, 3 elementos do 11 principal do Atlético que faz isso, que assume a responsabilidade, que vamos para cima, mas com efetividade, com produtividade. Porque não adianta estar lá o Hulk, o Rony, por exemplo, que corre quilómetros e que batem todos para nada. Ele é esforçado e o Rony é só um exemplo, porque é uma força, vou chamar aquilo uma força bruta da natureza. Mas tem que ser... É o Romero de vocês. Mas tem que ser com um objetivo. Porque sem objetivo, roça o patético. O Lianco não adianta ser o xerife da zaga, se é para ter expulsões e comportamentos irracionais de vez em quando. E o Hulk... este jogo ficou extremamente apagado. Eu nem sei se falo bem ou se falo mal do Hulk, porque ele, para mim, nem sequer entrou dentro de campo. E o Hulk é como quase 11 jogadores do campo. E só frisar aqui, eu até queria ver o desespero que isto é, mais uma vez. O Atlético está a perder 2-0 ao intervalo. E quem é que entra? Igor Gomes, que até entrou bem, vejam-me só. O Natanael está aqui a rezar com o Saraiva pela lateral direita.
para ver quem é que joga pior. Sai o Caio Paulista para entrar o Gabriel Menino, mudança tática aqui. Entra Bernardo para o lugar do Fausto Vera, para a volância. Sai o Hulk para entrar o João Marcelo, que é um menino que está bem cru. Bem cru. Não... Muito, muito pouco. E já que eu toquei aqui, eu até tuitei isto logo de manhã, a estatística do Galo é estúpida. É muito estúpida isto. Tem uma posse de bola para nada, 63% de 0, que foi ineficácia total. Remates à baliza só fez 4 e grandes oportunidades 0. Portanto, isto diz Contra o Santos. Contra o Santos, que está fragilizado. Eu nem digo que o Santos é uma má equipa, mas está. Caramba, estava sem técnico. Neymar saiu aos 38 minutos. Pô. Enfim, falar em Neymar. Eu já não tenho mais nada para falar sobre o Atlético. Falar em Neymar. Saiu aos 38 minutos, com mais uma lesão. E acaso para dizer: o que é que o Neymar quer da vida? Segunda questão: será que ele estava realmente apto para jogar? Eu já coloco isto em questão. Vai ser isto até ao final da época? É que os santistas não aguentam. E se estiverem lá em baixo na tabela, a coisa vai piorar. O que o Neymar quer da vida? Eu acho que nem ele sabe. Quando você pergunta se ele estava apto a jogar, a pergunta ainda vai além, né? Porque se ele estava apto a jogar 30 minutos de jogo, vale a pena colocar ele no início do jogo, que tá todo mundo voando dentro de campo? Uhum. Não vai ser pior para ele jogar com todo mundo 100% dentro de campo? Não é melhor segurar e colocar ele para jogar nos últimos 30 minutos, nos últimos 20 minutos de jogo? Porque a gente sabe que o Neymar ele tem repertório para chutar uma bola de fora da área ali e fazer um gol. Sim. Não ia valer mais a pena colocar ele no segundo tempo? Ou até sacar segunda metade do segundo tempo? Mas... uma grande penalidade, por exemplo. Exato. É complicada a situação do Neymar dentro do Santos. A gente já comentou que acha que ele não vai embora, né? Porque na teoria ele ir embora agora no Mundial. Não vejo para onde ele vai embora. Porque se ele não tá conseguindo jogar no Santos, onde ele vai jogar? Para mim não há ida possível para outro time. Ou joga no Santos ou não joga, ponto. Não tem como. No meio disto tudo, quem sofre são os adeptos. Mas eu acho que concordo contigo. Eu acho que se ele quiser, ainda consegue fazer uma história bonita nesta reta final da carreira dele no Santos. Basta ele querer. Basta ele querer e se empenhar para isto. Vamos ver os próximos episódios desta novela Neymar. Deia, temos Caleri. Falar em lesão, temos o Caleri, mais uma lesão grave no futebol. Vai estar aí com muito mês parado, por causa, dizem as más línguas, ou as boas línguas, foi por causa do gramado sintético. Mas uma coisa é certa, feia a lesão, muito feia. Ele rompeu o ligamento. Ficou preso. Muito feia. Eu só, desejo ao Caleri as melhoras, uma reparação rápida, porque este tipo de coisas começa a ser recorrente e quando se tem gramados com qualidade duvidosa, e não é só no Hilton Santos que tem isso, começa a ser uma praga no futebol brasileiro. Vai acontecer mais vezes. A intensidade de jogo aqui no Brasil é alta. A sequência de jogos que esses jogadores estão jogando também é alta. Eles estão jogando quarta, domingo, às vezes terça, enfim. São 2 jogos na semana, por semanas seguidas. E aí estão jogando 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo.
Não tem pausa, não tem descanso. E eu sou a torcedora que fala, não, mas eles estão ganhando 1 milhão, 2, 3 por mês aí, tem que jogar mesmo. E realmente, eles têm que jogar, né? Não tô falando que não. Mas o corpo, ele cobra. E não tem preparador físico que consiga salvar esses jogadores assim. E se a gente acrescenta nessa equação um gramado duvidoso, um gramado que seu corpo já está desgastado, os seus músculos já estão desgastados ali, você já está jogando, já está no limite do seu corpo. Aí você acrescenta nessa equação um gramado que não é gramado, um campo que está muito ruim. E aí a gente não está falando de uma série C, a gente não está nem falando de futebol feminino aqui, né? Porque a gente sabe bem como as jogadoras encaram campos que não são campos. A gente está falando de Série A do Campeonato Brasileiro masculino. A gente não pode ter um gramado tão ruim assim. A gente não pode. Os jogadores, eles precisam falar. Porque ontem foi o Caleri, mas amanhã pode ser eles. E o mesmo vale para a torcida, porque é claro, né, que, convenhamos, o Caleri não vai mudar muita coisa na minha vida. Mudaria muito se fosse o Yuri nessa situação. Mas amanhã quem joga naquele campo é o Yuri. E se é o Yuri que compra o ligamento? Aí eu vou ficar preocupada. Entendeu? Mas tu falaste uma coisa importante. Se calhar vou ser polémico, mas foi o Caleri, jogador de São Paulo. Se for o Arrascaeta, do Flamengo. Se fosse o Neymar, com uma lesão por causa do gramado. Se fosse o Memphis. O Memphis, a CBF ia mandar seguir a vida. Tens razão. Então, se fosse o Estevão ou o Renato Veiga. Você levantou um ponto importante aqui. Se fosse o Estevão, prestes a ir para a Europa, com toda uma carreira pela frente e uma puta lesão no joelho que vai mudar a carreira dele daqui para eternamente. Porque ligamento rompido não volta mais, gente. Não volta mais. Não volta. Você trata, você consegue voltar ali para jogar, mas a partir do momento que você rompe o ligamento, aquilo ali você vai carregar até o túmulo. Aí eu te pergunto, se fosse o Estevão nesse campo, se o Estevão se contunde no próprio gramado do Palmeiras? Porque lá é sintético. E aí, como é que... Era o fim do mundo. A Leila vai continuar com o mesmo discurso? Não dá. Gente, o Abel vai continuar? Não vai. Independente do clube, a história tem que mudar aqui. E não venham dizer que é para poupar custos, porque bons gramados é possível. É preciso ter, em vez de se gastar milhões em contratações de um jogador que vai ser um fracasso, invistam bem na relva, numa boa relva, num bom tratador. Em Inglaterra existe transferências de tratadores de gramado. É contratar os melhores, ponto. Mas prefere-se poupar aqui para depois gastar-se sei lá onde, ou então para os bolsos de algum dirigente. Se calhar conversa para outro episódio. Daí, vamos aqui falar de alguns resultados que aconteceram nesta jornada 3. 4? Tivemos aqui o Ceará. Jornada 4, desculpa. O Ceará ganhou o Vasco por 2-1 com Pedro Raul na sua melhor fase. O Lewandowski do Ceará. Botafogo empatou 2-2. O Botafogo empatou 2-2 com o São Paulo, com grandes golos. Savarino e o Ferreirinha. O Ferreirinha está a isto. Crack Net, está a isto. Prepara aí a tanguinha. Está a isto. Mirassol fez o Grêmio despedir o técnico. Espetou 4-1. 4-1. Também com bons golos. Reinaldo como figura. Recife perdeu com o Bragantino e foi um jogo que eu vi e o Recife só jogou 45 minutos do segundo tempo.
que o primeiro ele deu ao Bragantino. Este Bragantino é uma equipa muito chata. Vai ser uma equipa muito chata de defrontar. Eles não têm um futebol vistoso, mas não vai ser qualquer time que vai ganhar o Bragantino. Já falamos aqui do Corinthians Fluminense. O Palmeiras foi a Porto Alegre ganhar 1-0, com o Internacional a entregar a paçoca ao Sr. Abel. E, polémica mais uma vez na arbitragem, houve um penalti por marcar. Houve um penalti que ficou por marcar, neste caso. Foi pênalti. O cara, ele vem com um pé na nuca, né? Do outro jogador. Sim, não. A entrada foi muito feia. Não. E não consigo perceber porque é que não foi marcado. Aliás, o nosso Gabigol até falou que se o jogador do Inter tivesse feito um showzinho melhor, o árbitro teria cedido à pressão e teria marcado pênalti. Mas questionável, muito questionável este VAR. Falando em futebol, e deixando o VAR de lado, que vamos ter muita rodada para falar sobre o VAR, Flamengo espeta 6 ao Juventude, em que Arrascaeta, mais uma vez, decide dar o ar da sua graça e está a voar. Eu acho que neste momento a equipa de Filipe Luís está a caminhar para ter um Brasileirão confortável. E o Vitória, o último jogo aqui, o Vitória ganhou ao Fortaleza também com um bom gol. O Mateuzinho, estou com o Mateuzinho entalado desde há uma semana com o empate do Galo, mas o cidadão tem bom futebol, ele marcou um bom gol. E falta aqui um jogo que estamos a gravar durante há poucos minutos, aliás. É 1h17 aqui da manhã. O Cruzeiro entrará em campo daqui a pouquinho para jogar com o Bahia. Será que o Rogério Ceni vai fazer aqui uma gracinha? Bahia vai ganhar esse jogo. Gabriel, que me desculpe. Eric Pulga, eu acredito em ti. Vamos lá. Deia, para finalizar isto, craque da jornada. Comecei falando que ia trazer o Reinaldo aqui como craque da rodada, mas eu vou cravar Pedro Raul. Muito bem. Vem jogando um bom futebol e ele tá merecendo. Ele tá merecendo um craque da rodada aqui. Eu coloco o Reinaldo pelos 2 golos que marcou ao Grêmio. Um deles de falta. Muito, muito bom. Sinto falta. Acho que o Brasileirão precisa de mais marcadores de falta. Estou com saudades de um Juninho Pernambucano, de um Marcelinho Carioca. Faz falta. Vamos por mais batedores de falta. Bagre, qual é o teu? Neymar. Ele não quer jogar futebol, vou colocar ele como Bagre. Mas também para ser Bagre tem que jogar. Mas está bem aplicado. Ele não quer jogar futebol, então eu vou colocar ele como Bagre aqui. Tá complicado ver o... Tá triste. Triste ver o Neymar querer jogar bola. Já o meu vai ser para o Sr. Caio Paulista, que agora não quer ser chamado por Caio Paulista, é só Caio. Mas como fez um péssimo jogo, portanto vai ser Caio Paulista. É isso, Deia. A gente vê-se no domingo. Portanto, olha, bons jogos, porque isto não para, Brasileirão não para, a emoção até ao fim, a técnica de despedida a cada jornada, polémicas de VAR. Isto não para, Brasileirão é uma loucura. Por isso que isto é o campeonato mais divertido de sempre. Até ao próximo episódio. Tchau, Deia. Até mais.